esplendor da sua presença, brasas de fogo se acendem. Eu preciso dessa presença todo dia. Na sua presença até a tristeza salta de alegria. Sua presença faz o coração arder. Só a sua presença faz o crente vencer. No pavio que fumega ele vai aquecer. Só a sua presença me fará sentir. Olha a presença de Jesus. Sua presença está neste lugar, eu posso sentir voltar. Ele é poderoso, ele é Jeová. O impossível para ele não há. Ele usa fogo para curar, para batizar, para renovar. Existe uma bênção, virás levar. Então abra a boca para lhe exaltar. Boa noite, povo de Deus. Senhor seja exaltado, glorificado nessa noite em nossas vidas. Já quero clamar a presença do Deus vivo e pedir a Ele nessa noite, em nome de Jesus, que Ele dispense os seus anjos na minha casa, na tua casa, na minha vida e na tua vida. Sua presença está nesse lugar. Ele é poderoso para curar, para batizar, para renovar. Esse é o nosso Deus. E nessa noite já quero falar dos milagres que Jesus fazia quando ele esteve aqui na terra como homem, quando ele veio como homem e ao mesmo tempo ele era Deus, 100% homem, 100% Deus, o Verbo que se fez carne. Hoje eu quero falar, queridos, em Lucas capítulo 7, sobre a cura do empregado de um oficial romano. Eu quero falar de um centurião, um homem que nem mesmo era da linhagem de Jesus. Simboliza, nos dias de hoje, pessoas que ainda não têm nenhuma aliança com Cristo, mas têm uma fé que pode mover montanhas, como ele mesmo disse, que aquele que tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, essa fé moveria o que ele quisesse. Essa fé moveria o coração de Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, por isso eu quero falar de centurião. Nessa noite eu quero deixar uma palavra de fé, de esperança, uma reflexão sobre o que é a nossa fé e como ela, bem alicerçada em Cristo e na sua palavra, pode mudar a sua vida, assim como mudou a vida daquele servo do centurião. Porque o centurião acreditou que Jesus, mesmo ele não conhecendo Jesus ainda totalmente, só de ouvir falar, ele já sabia que o nosso mestre poderia fazer qualquer milagre. Diz assim a palavra do Senhor em Lucas capítulo 7. Jesus cura o empregado de um oficial romano. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas ao povo, foi para a cidade de Cafarnaum. Havia ali um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito. O empregado estava gravemente doente, quase morto. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, ou o centurião ouviu falar de Jesus, enviou alguns líderes judeus para pedirem a ele que viesse curar o seu empregado. Eles foram falar com Jesus e lhe pediram com insistência. O primeiro ponto que eu vejo aqui nessa noite, ou melhor, o segundo, porque a fé produz em nós a insistência. Todo aquele que crê que vai receber alguma coisa, ele não desiste, querido. E aquele centurião enviou os seus servos ali, que estava sob ou embaixo da autoridade dele,
para procurarem Jesus. E eles foram falar com Jesus. E eles pediram a Jesus, mas eles não pediram sem fé. Eles pediram e ainda foram insistentes. Jesus, ele quer que você seja insistente. Talvez você tenha orado, pedido e ainda não recebeu da parte do Senhor. Porque tudo é no tempo dele, da forma dele. Quando ele percebe que o homem já está pronto para receber aquilo que pede. E diz a palavra que eles pediram com insistência. Continuando, ele disse assim: esse homem merece de fato a sua ajuda, pois estima muito o nosso povo e até construiu uma sinagoga para nós. Então, Jesus foi com eles, porém, quando já estavam perto da casa, o oficial romano mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não se incomode, pois eu não mereço que entre na minha casa. E acho também que não mereço a honra de falar pessoalmente com o Senhor. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Ou seja, ele sabia que ele estava embaixo de ordens, porque tinham soldados acima dele que dava ordens para ele. Mas também ele tinha soldados abaixo dele que ele dava as ordens. Então ele estava expressando para Jesus: eu sei que tu é o Senhor dos exércitos, o Rei dos reis, e que se tu deres uma ordem no mundo espiritual, tudo tem que te obedecer. Ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. Veja, querido, ele nem era um judeu, mas sabia que Jesus era o Filho de Deus. Só pelos testemunhos, porque ele estava ali por perto e ele ouvia falar de Jesus. Ouvia a fama de Jesus, que Jesus era poderoso, que Jesus curava, que Jesus libertava. Eu quero te dizer nessa noite, ouça, se você já ouviu falar de Jesus, creia que ele existe e que ele é galardoador daquele que o busca. Se você buscar, você também vai receber, assim como esse centurião. Creu que Jesus podia fazer e ele foi humilde. Ele disse: Senhor, eu nem quero lhe incomodar. Eu não mereço. Ele foi humilde. Eu não mereço que entre na minha casa. E eu acho também que não mereço a honra nem de falar contigo pessoalmente. Mas eu sei que se o Senhor der uma ordem, daí mesmo, distante, eu sei que o meu servo será curado. O que eu quero que você compreenda nessa noite é que não há obstáculo, não há barreira, não há distância que Jesus não possa alcançar. Não há lugar que Jesus não possa entrar. Porque ele pode todas as coisas, ele é onipotente, ele pode tudo, ele é onisciente, ele sabe tudo. Ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Basta tão somente nessa noite você crer como centurião. Disse: olha, não precisa nem se ouvir. Daí mesmo, se o Senhor der uma ordem, tudo tem que se submeter a ti. A Bíblia diz que todo o poder foi dado a Jesus no céu e na terra. Então não há obstáculos. Daí mesmo onde você está me ouvindo nessa noite, se você crê na palavra do Senhor, se você crê em Jesus Cristo, no sacrifício dele na cruz, se você crê que ele veio para salvar a tua vida, para te libertar, para te curar, aí mesmo onde você está nessa noite você pode receber a sua bênção. Aí mesmo nessa noite você pode receber a sua cura. Aí mesmo nessa noite você pode receber a sua libertação em nome de Jesus. É no nome dele. Todo o poder foi dado a este nome. E todo o mal tem que se submeter ao nome de Jesus. Não há controvérsia. O nome de Jesus é poderoso. Então comece a invocá-lo. Nessa noite eu te convido a orar, invocar o nome de Jesus na tua casa, sobre teu filho. Talvez você esteja passando algum problema com sua família, com seu filho, com seu esposo, sua esposa. Talvez sua mãe, seu pai, não sei. Talvez no seu trabalho. Na sua vida espiritual, você precisa de uma libertação. Talvez você não tenha conseguido se livrar do vício. Talvez você não consiga vencer algum problema, alguma barreira que você está passando. Mas eu quero te dizer nessa noite
que se você invocar o nome do Senhor, você será salvo, você será curado e você será liberto. E continuando, o centurião disse, dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo de autoridades e oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um, vá lá, e ele vai. Digo para o outro, venha cá, e ele vem. E digo também para o meu empregado, faça isto, e ele faz. Jesus ficou muito, mas muito admirado quando ouviu isso. Então virou-se e disse para a multidão que o seguia, eu afirmo a vocês que nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o meu povo de Israel. Aí os amigos do oficial voltaram para a casa dele e encontraram o empregado curado. Jesus nem precisou entrar na casa daquele homem. De onde Jesus estava, ele deu a ordem e o mal teve que sair da vida daquele homem. O espírito de enfermidade teve que bater em retirada em nome de Jesus, porque a ordem foi dada. Mas a ordem foi dada porque Jesus se agradou do centurião, da fé daquele centurião, da humildade daquele centurião. Ele foi humilde. Primeiro ele teve fé, depois ele foi humilde. E ele permaneceu insistindo e confiando que Jesus, mesmo distante dali, da casa dele, poderia dar uma ordem, nem precisava, porque ele era Deus, ele está em todos os lugares. E nessa noite ele está na minha vida, na minha casa, na tua vida, e pode fazer qualquer coisa acontecer se você crer. Ele pode fazer qualquer mudança nessa noite. Ele pode fazer o milagre que você está precisando. Ele pode realizar a salvação, que é o maior milagre da vida. E se você nessa noite crê e quiser fazer uma aliança com Cristo, ore conosco nessa noite. Faça uma aliança com Cristo. Confia no Senhor. Entrega a tua vida para Ele. Entrega os teus caminhos. Entrega os problemas que você não pode resolver. Quanto tempo você tem segurado tanta coisa? Aí, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, diz Ele. Deixa esse fardo. Entrega esse fardo. Troca esse fardo. Ele diz que o fardo dele é leve. Tira esse fardo pesado. Deixa de lado. Deixa Jesus colocar o fardo dele porque é leve. O dele você vai poder carregar porque ele vai estar com você carregando. Mas o seu, sozinho, você não pode fazer nada. Ele disse, em mim nada podeis fazer. Sem Jesus realmente não podemos fazer nada. E aí o servo do centurião ficou curado. Que nessa noite o Espírito de Deus faça o mesmo que fez na casa do centurião. Que o Espírito de Deus seja convidado por você para entrar na sua casa. Convida ele nessa noite. Diga a ele, Jesus, venha com teu Espírito Santo, entre no meu lar. Faz uma reviravolta, faz tudo novo na minha família, na minha casa. Faz tudo novo na minha saúde. Faz tudo novo ali no meu emprego, no meu trabalho. Senhor, faz tudo novo na vida dos meus filhos, do meu esposo, da minha esposa. Faz tudo novo, Senhor. O Espírito de Deus tem o poder de fazer tudo novo. Peça a Ele para te alimentar, para te sustentar, para te renovar. Faça uma aliança com Ele. Nessa noite declare, Senhor, eu quero ser teu servo, tua serva, teu amigo, tua amiga. Eu quero ter uma aliança contigo. Eu quero ter a fé que esse centurião tinha, que mesmo nem te vendo, já cria que o Senhor poderia fazer. E você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida, na tua casa e em tudo que você está pedindo. Se tão somente você confiar que o Senhor, Ele te ama e Ele só quer o bem para a tua vida, para a tua casa. Ele você pode confiar. Ele é teu amigo verdadeiro. Talvez você tenha confiado na força do teu braço, nas tuas finanças, nas pessoas que te cercam. Mas nada vai poder mudar a tua vida. Ninguém pode mudar a nossa vida, senão a mão do poderoso Deus, através de Jesus Cristo e do seu Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do seu Espírito Santo que nos guia. A Bíblia diz que Ele é o nosso professor, nosso ensinador. Ele guia nossos caminhos, abre os nossos olhos espirituais, nos dá a mente de Cristo e um coração renovado em nome de Jesus. Amém? Fica com essa palavra nessa noite.
e deixa o Espírito Santo trabalhar em tua vida. Esqueça os outros. Você não pode fazer nada por ninguém e ninguém pode fazer nada por você, porque na hora da necessidade só o Senhor pode te livrar, só Ele pode resgatar a tua vida. A única coisa que você pode fazer pelas pessoas é amar e perdoar. Mas, em se tratando de cura, de libertação, você não pode dar, só Jesus pode fazer. Então, queridos, se possível, tenha paz com todos, siga a paz com todos e a santidade, porque sem a paz com os nossos irmãos e com o próximo, e sem a santidade ninguém verá Deus. Siga a paz com todos, fique em paz, deixa Deus trabalhar na tua vida. Esqueça as provações, esqueça o que você ouviu, perdoe, tire tudo que for ressentimento do seu coração e comece tudo novo. Jesus te convida a começar tudo novo nessa noite, para que Ele possa te curar, te libertar e fazer o milagre que você necessita. Clame a Ele, vamos orar? Soberano, grandioso, maravilhoso, Deus de poder, Deus que enviou Jesus ali, na presença daquele povo de Israel, para a salvação e libertação daquelas almas. Deus que curou o centurião, nem mesmo olhou que ele não era da nação de Israel, que era um romano, nem mesmo isso pôde impedir que o Senhor entrasse e curasse, porque é o teu nome que tem que ser glorificado, não é o meu, não é o nosso, é o teu nome que tem que ser glorificado através das vidas, porque foi o nome de Jesus que passou ali na cruz. Foi Jesus que morreu na cruz para nos salvar, para que hoje estivéssemos aqui falando do amor de Cristo. É Jesus que nos sustenta, nos alimenta. É Jesus que levanta pessoas também. É Ele que levanta pessoas para nos ajudar. Então que nessa noite, Espírito Santo da verdade, toma cada vida que está fazendo uma aliança contigo, que está te pedindo perdão. Nós te pedimos, Senhor, somos falhos, fracos, pecadores, mas remidos pelo sangue de Jesus. E nada, como diz a tua palavra, nem a morte poderá nos separar desse amor, que foi tão grande. Amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito por nós. E nessa noite estamos aqui falando desse amor que cura, que liberta, que sara. Porque tu disse que não veio para os sãos, mas veio para os doentes. Tu é o Senhor dos senhores e médico dos médicos. Nessa noite, ó meu Senhor, médico dos médicos, que haja cura na casa desse povo, na família deles, nas nossas vidas, no espiritual, na alma, no corpo, em todas as esferas que esse povo precisa de cura, que nós precisamos de cura, que o teu Espírito venha nos curar e nos livrar de todo o mal. Quebra todo o dardo inflamado, todo o laço do passarinheiro, desfaz toda a peste perniciosa, Pai. Lança por terra toda a potestade maligna e nos cobre com o sangue de Jesus. Nos reverte, Pai, com o teu poder, com a tua unção, e nos cobre com as tuas santas e gloriosas mãos. É o que te pedimos, já te agradecemos em nome de Jesus nessa noite. Amém. E graças a Deus. Glória a Jesus de Nazaré. Tu és perfeito, Senhor. E por isso, nessa noite, já quero agradecer por estar aqui com o teu povo, orando, meditando na palavra e te pedindo desde já que o Senhor nos dê muitos anos de vida, muita saúde para estarmos regozijados no teu nome, falando do teu amor. E se assim for, se for da tua vontade, amanhã, Senhor, estaremos aqui novamente, glorificando e exaltando o nome desse Deus maravilhoso. Glória a Deus. Povo de Deus, boa noite, que o Senhor Jesus lhes dê um sono reparador. E até amanhã. Glória a Deus. Brasas de fogo se acendem. Eu preciso dessa presença todo dia. Na sua presença até a tristeza salta de alegria. Sua presença faz o corpo
coração morre. Só a sua presença faz o crente vencer. E o pavio perfumado ele vai aquecer. Só a sua presença me fará sentir. Oh, glória à presença de Jesus. Sua presença está neste lugar, eu posso sentir, vou glorificar. Ele é poderoso, ele é Jeová. O impossível para ele não há. Ele usa fogo para curar, para batizar, para renovar. Hoje uma bênção irás levar, então abra a boca para lhe exaltar. Esse Deus tremendo está aqui com a sua glória. Ele para o sol, ele para a lua, ele abre mar, ele fecha mar. Se muda gente, se converte gente, ele faz mais vezes pra te dar vitória. Sua presença está neste lugar, eu posso sentir, vou glorificar. Ele é poderoso, ele é Jeová. O impossível para ele não há. Ele usa fogo para curar, para batizar, para